Good morning. Olha lá a turma do 8º ano, trazendo um vídeo, tá? Com um novo conteúdo, um assunto aí pra gente ver, tá certo? Vamos estar trazendo hoje uma nova forma verbal, né? A gente saiu do squat for, né? A gente tava vendo lá aqueles palavras que indicavam quantidade, etc e tal, né? Passamos um bom tempo no assunto, tá? Então hoje a gente vai entrar justamente numa nova forma verbal, né? Você viu lá no 7º ano, talvez você vá lembrar, tá certo? Então, por isso que estou trazendo, mas assim, não com muitos detalhes, né? Porque nós já vimos essa forma verbal em uma outra série, tá? Agora é só para complementar, tá certo? Que é justamente o Present Continuous Tense, ok? O presente contínuo, então, olha só, eu bati e apareceu, é mágico. O present contínuo, essa forma verbal muito simples e legal, muito fácil de aprender, tá? Não é muito mistério como algumas formas, não tem tantas regras como nós já vimos em algumas formas verbais, tá? É um tempo verbal, né, que denota as ações que estão acontecendo no mesmo momento em que se está falando, ou seja, é aquela ação que no momento em que você fala, ela acontece, né? Porque aí você pode dizer, eu estou indo para casa. Então você já está falando e agindo ao mesmo tempo, você está falando e saindo. Então isso né, vamos dizer, no nosso português, é como se fosse o gerúndio. É aquele onde a gente tem o ando, endo, indo, comendo, bebendo, dançando, andando. A gente tem essa forma verbal no português. Então é justamente essa forma que a gente vai ver, tá, no contínuo, ok? Ou expressa ações futuras. Ou seja, aquela ação que vai acontecer, mas não é um futuro muito longo, tá? Porque no momento em que você está falando, aquela ação também pode acontecer ao mesmo tempo. Então, é aquele futuro que é breve, que acontece também, você não está falando, mas aquele futuro vai acontecer. Então ele também pode expressar isso aqui, tá certo? Mas a gente trabalha bem mesmo, tá? Aquilo que está acontecendo no momento da fala, tá? As nossas ações, quando a gente está falando, isso acontece muito, tá certo? Eu já trouxe aqui umas 3 frases já montadinhas com exemplo para você e depois eu vou entrar nos detalhes, tá? The boy is eating a pizza now. Ou seja, o menino está comendo pizza agora. Aí eu chamo a tua atenção para o que eu estava falando aqui, ó. O verbo comer passou aqui, ó, até aqui o endo, tá vendo? Isso a gente vê muito na forma verbal nossa, gerúndio. O endo, tá vendo? Então aqui, ó, o eating, comendo, né, que é o verbo comer, certo? The girl is reading the magazine. A menina está lendo uma revista, né? Então a gente vem aqui, ó, também o verbo ler, tá vendo? Passa a ser lendo, né? Tem o endo. Paul is playing violin, né? Paulo está tocando violino. Violino. Mas realmente tocar violino é lindo, mas é violino, tá? Então aqui, ó, tocando. Aí você pode ver aqui o ano, né? Tem aquele indo, ando. É essa forma verbal que você vai observar. E se você já teve isso, né, com o seu professor de português, aí você não vai ter muita dificuldade aqui para observar esses verbos na tradução dele, tá certo? Então aqui eu trouxe essas 3 frases para você observar, né, o verbo, como ele é utilizado, tá certo? E chamo a atenção para o verbo to be, porque nessa forma verbal nós vamos precisar trazer de volta as 3 formas que nós conhecemos do verbo to be. É isso? Isso aqui é que é o verbo to be. Eu sempre digo, isso aqui é que é o verbo to be. Às vezes quando a gente fala do verbo to be, você pensa que é todos os pronomes conjugados, né? Todo o verbo conjugado com os pronomes. Mas o verbo to be é apenas isso aqui, tá vendo? Am, is e are. Então aqui a gente sabe que a gente tem a forma do singular, que ele é usado apenas para quem? She, it. E temos aqui o are, que é usado para o plural, né? They, we, you. E am, que é apenas usado para I, eu que falo. Então a gente
já viu isso aqui, né? Muito, ó, sexto, sétimo, tá? Então eu não vou muito me demorar trazendo todo o verbo to be. Você só precisa lembrar, tá? Da forma do verbo to be e como ele é utilizado. Por quê? Porque aqui nessa forma verbal, ele vai ser o auxiliar. Ele vai ser o auxiliar do present continuo. Se você observar aqui, ó, você observar aqui na frase quando eu falei, aqui aparece ele, ó. Is, is. Tá vendo? É o verbo to be na sua forma singular. Por que aqui é o is? Porque aqui é boy. Boy é quem? Menino. Menino é quem? Ele. Ele é quem? He. Então a gente diz he is. Remember? Ó, girl. Tá vendo is? Girl é quem? Ela. Ela é quem? Menina, garota. E menina e garota representa quem? She. She is. Lembra quando a gente viu a conjugação do verbo to be, tá certo? E a mesma coisa que acontece com Paul, né? Que é Paulo. Paulo é quem? Ele. Ele é quem? Here. Então, por isso que aqui eu utilizei o is. Mas se aqui fosse Paul and Peter, se fosse, vamos dizer, Paulo e Pedro, seria quem? Are. Are playing violin. Então, eu estaria dizendo Pedro e Paulo estão tocando violino. Então, você vai ter que se ligar nisso aqui, tá? Para observar, porque o verbo to be, tá? Vai ser o auxiliar, tá? Ele é usado nessa formação verbal, tá? Que é o presente continuado, né? O que a gente chama de present continuo. Ele vai ser, né, o auxiliar, tá? Dessa vez ele vem ajudar, tá? Um verbo que precisa indicar o seu momento agora, no momento da fala. E a outra coisa também que aparece aqui, que é justamente essa partículazinha aqui, que eu chamo de ing. Tá vendo? O ing também faz parte dessa forma verbal. O ing, tá? Que se junta, né? Faz a junção com o verbo principal, para que ele fique, essa partícula aqui, deixa o verbo nesse sentido, ó. É ele que vai dar o verbo, o endo, o indo, o ando, é ele que vai deixar o verbo nessa forma. Se eu tirasse aqui, ó, o ing, se eu tirasse o ing do verbo, né, eu ia dizer, o verbo ia ficar, ó, o boy, tá vendo, ó, o menino come pizza. Então, nesse caso aqui, ficaria no presente simples, que a gente já viu, né? O simple present. Se eu tirasse o ing, né, do verbo. E se eu tirasse o ing, mas deixasse o is, ele ia ficar no presente do verbo to be, né? Eu tiraria isso aqui, ó. O menino está, ó, o menino, tá vendo? Então, como é que eu vou dizer aqui? O menino está, come pizza. Porque se eu tirar o ing, é assim que a frase vai ficar. O menino está, come pizza. Não vai dar aquela ideia de que aquilo está acontecendo agora. Então, por isso que o ing se torna uma parte tão importante, tá, do verbo principal. Porque é ele que vai dar essa ideia da ação no momento em que ela acontece, no momento em que se está falando. Então, precisamos do auxiliar to be, e precisamos também do ing, tá? São as três partes importantes para formar o contínuo. Então aqui, tá, para você entender melhor, essa frase aqui, ó, the woman is eating a fruit, né? Vamos dizer, a mulher está comendo uma fruta. Então vamos dizer que aqui, ó, eu tenho o sujeito. Tem um sujeito que pode ser um pronome, né? Poderia ser she, tá? Poderia ser um nome feminino, seria o sujeito da frase. Aqui eu tenho o auxiliar, tá? O auxiliar. Eita. Peraí, calma aí. O auxiliar sai. Aqui. Auxiliar. Pronto. Né? O ajudador. Aqui eu tenho quem? Eu tenho vou botar VP,
VP, que vai ser verbo principal, mais ing, tá? E aqui, ó, aqui, isso aqui vai ser um complemento. Pronto, o complemento da frase. Tá vendo? Ó, o sujeito, né? Isso aqui é a formação do contínuo. O auxiliar, se faz muito importante, e o verbo principal mais o ing. Sempre vai vir o verbo principal com o ing, tá? Para que seja o presente contínuo. Se você vê o ing com o to be, é porque essa formação verbal é o presente contínuo. Porque também pode aparecer verbos assim, ó, com o ing, tá? Também tem, ele pode estar no infinitivo, ele pode estar em uma outra forma verbal que existe, tá? Mas para ele estar no presente contínuo, ele precisa do verbo to be para auxiliar, para ajudar. Então, muitas vezes, se você vê o verbo assim, com o ing, não se desespere nem se engane dizendo logo, é o presente contínuo. Não. Para ser o presente contínuo, precisa também do auxiliar to be, para que ele esteja no presente contínuo, porque é ele que vai dizer está fazendo alguma coisa. Eu estou, você está, ela está fazendo, realizando naquele momento, tá certo? E tudo mais que vem depois daqui, ó, é o complemento. Então vamos dizer que a formação do present continuous seria sujeito mais auxiliar, tá? Nesse caso eu vou botar aqui os auxiliar, quem pode ser, ó. Pode ser o pode ser o is ou o are, né? São as três formas do verbo to be que podem aparecer. Mais quem? O verbo mais ing. Pronto, tá vendo? Passou disso aqui, passou dessa formação aqui, já é complemento. Então vamos dizer que o present continuo, ele é formado por sujeito, nome de pessoas, tá? Os pronomes, mais o auxiliar to be, am, is e are, mais o verbo, que é o principal, sempre vai ter um verbo, com a junção do ing. Pronto, isso é a formação do present continuo. Passou daqui, é complemento, que muitas vezes a ação pode ser fechada sem precisar de um complemento. Porque se vamos dizer, você pergunta what are you doing? O que você está fazendo? Aí eu vou dizer, I am dancing. Eu estou dançando. Ó, já disse tudo, eu não precisei mais de nada. Mas a minha frase ficou aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, eu disse, ó, eu, am, que é o auxiliar, e o meu verbo com o ing foi dance mais ing, dancing. Tá vendo? E não precisei de complemento para responder para você. Então, muitas vezes, a frase ela pode parar aqui com um sentido completo. Muitas vezes ela vai pedir um complemento. Muitas vezes ela vai simplesmente ficar aqui. Então, ó, se você pega essa formação aqui, tá? Você não vai se perder em momento nenhum com o present continuo, tá certo? Então, essa é a forma verbal que nós estamos aprendendo, tá? Então, você decora isso aqui e você consegue fazer qualquer frase. E se você quiser aí, ó, já ir treinando, tá? Porque eu vou trazer ainda uma regrinha, tá? Não se desespere não, é uma regra pequena. No próximo vídeo eu vou trazer umas regras que a gente precisa ver antes de usar ele, tá? Só para utilizar o ing. Por quê? Porque as mudanças nas terceiras pessoas já tá aqui. Quem vai dar aquela mudança que existe, né? Sempre que a gente chega quando a gente está vendo uma forma verbal que a gente chega aqui, a gente sabe que muitas vezes o verbo traz uma mudança porque são as terceiras pessoas do singular. Então, quem vai dar essa observação, ela já está aqui, que é o singular do to be. E aqui, vamos dizer, o plural. Pronto.
Então vamos dizer que esse verbo aqui, ó, o verbo principal mais o ing, ele não vai trazer mudança aqui nessas pessoas não, tá certo? A mudança quem vai fazer é o auxiliar, a transformação que é o verbo to be, ok? Mas tem umas regrinhas que a gente precisa observar para colocar o ing, tá certo? Então, é essa observação, essas observaçõezinhas, tá? Pequenas, umas regrinhas bem pequenas, que nós vamos ver, tá? No próximo vídeo nós vamos estar vendo, tá certo? Eu vou trazer para vocês, tá? Para não ficar muito. Então aqui, ó, você já aprendeu, viu como é fácil? Eu acho essa forma verbal a mais fácil que existe. E se você quiser, como eu estava falando, treinar, você pode pegar essa fórmula e ir montando frasezinhas. Vai tentando montar frases com essa fórmula aqui que eu dei. Você vai conseguir fazer justamente o presente contínuo, tá certo? Então, ó, take care, tá? Cuidem-se, fiquem com Deus e até a próxima. Bye, bye.